Olá, está começando o Maravilha. SOS UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Temos hoje conosco a presença da Fernanda Starivieri, que é professora na UERGS, Ana Carla dos Santos, que é aluna da UERGS, e Marley Ferreira, jornalista e confeiteira, também aluna da UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul é uma universidade que está localizada em Caxias do Sul e tem uma importância fundamental para essa cidade. Por isso, nós temos hoje aqui a presença da prof. Fernanda, que pode trazer um pouquinho esse histórico da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul em Caxias. Muito obrigada pela presença, Fernanda. Obrigada pelo convite que nos foi feito. Queria agradecer, a questão, pautar essa questão da UERGS. Atualmente, a UERGS é uma universidade pública, gratuita, que está em Caxias desde 2002. Então, a UERGS foi criada em 2002, ela tem 17 anos já, ela está presente em 24 unidades, são 24 unidades, então em 24 cidades do estado. Ela é formada por 7 campi regionais, que são as unidades, então, estão inseridas nesses campos. E esses campos abrangem a região oeste, a região norte, a região sul e a grande Porto Alegre, e Porto Alegre no sentido com um campus central em Porto Alegre. Ela tem a sua sede, a reitoria, também em Porto Alegre, no Centro Histórico em Porto Alegre. E ela foi criada em 2002 com o intuito de ser uma universidade diferenciada no sentido de abranger cursos diferenciais, num primeiro momento cursos de tecnólogo, que eram cursos que tinham curta duração e colocariam, então, pautariam algumas questões como gestão em saúde, alguns cursos da área de gestão pública, cursos que estariam inseridos no desenvolvimento regional dentro de cada região. Então, a UERGS ela vem de uma iniciativa, sendo um dos últimos estados do Brasil que implantou uma universidade estadual. No Brasil, nós temos uma universidade estadual, pelo menos por estado. A gente sabe que tem estados que têm mais. Por exemplo, a gente pode citar a Unicamp, é uma universidade estadual. E a UERGS veio como uma iniciativa popular, que haveria essa necessidade de se ter uma universidade estadual no Rio Grande do Sul, que era o único estado que não tinha essa universidade estadual. Então, foi pautada essa organização da UERGS, dividida em 7 campos regionais. Na região da Serra, nós temos o Camp 2, que é o maior deles, composto por 6 unidades. Então, nós temos Montenegro, Encantado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, São Francisco de Paula e Vacaria. Ana Carla, eu sei que tu não és natural daqui, mas tu já vieste para cá há algum tempo. Eu queria que tu dissesse um pouquinho, da onde tu vens, com o que tu trabalhas e por que tu foste estudar na UERGS? Eu vim de Júlio de Castilhos, à procura de emprego, como qualquer pessoa que vem a Caxias, sou manicure. E a UERGS o que me levou à UERGS foi o SISU. Eu, francamente, não conhecia a UERGS, não sabia que tinha a UERGS em Caxias. E isso é muito triste de não ser divulgada a UERGS na cidade, sendo a única instituição pública de ensino superior na cidade, E é isso. A minha estada lá. Para ti foi a possibilidade de retornar a estudar. Exatamente. Foi porque a UERGS, na verdade, é uma instituição pública que te permite, então, que tu estejas fazendo que curso, Ana? CTA, Ciências e Tecnologia dos Alimentos. Ciências e Tecnologia dos Alimentos. Isso. E foi através do SISU que tu tomaste conhecimento, então? Isso. Quando fui chamada via e-mail para fazer a matrícula, que tinha sido selecionada, porque não sabia. E como é que está sendo, assim, esse teu contato com a UERGS, esse retorno depois de bastante tempo sem estudar? Como é que isso está sendo para ti? Está sendo muito bom. Eu sempre gostei muito de estudar e de ler, mas está sendo ótima a experiência, assim. Ainda estou meio perdida, muito trabalho,
né? Às vezes não tenho tempo, mas estou gostando muito, é muito bom mesmo. A qualidade de ensino é ótima lá. Os professores excelentes, os colegas também, muito bom. Pena não termos um espaço nosso, né? Sim, porque vocês estão... Somos hóspedes no Cristóvão de Mendonça. Hóspedes no Cristóvão de Mendonça. E Marley, que tu também, né? Eu sei que tu és jornalista, né? Tu tens uma outra atuação, é confeiteira também, mas o fato de ter ido estudar na UERGS? Bom, também eu tenho 30 anos de jornalismo, estou ali chegando nos 30 anos de jornalismo e dos 4 anos para cá eu comecei a trabalhar com confeitaria, fui fazer formação de confeitaria. E aí, meu interesse, como eu trabalho com coisas orgânicas, com alguns produtos sem açúcar, então eu faço algumas experiências e faço produtos extraindo qualidades dos produtos, dos frutas, para botar nos meus alimentos. E eu pensava em fazer um curso que me desse essa apropriação de informações, né? Aí eu fui atrás. Mas o mais complicado foi que eu não sabia da existência. Eu, jornalista, sabia que a UERGS havia estado em Caxias, e desde 2014 eu perdi o contato da UERGS. Eu achei até que tinha fechado, né? E aí eu verifiquei cursos nessa mesma área, ciência e tecnologia de alimentos, mas era inviável, porque o preço de uma universidade, ela exclui as pessoas que não têm dinheiro. Exatamente isso. É exclusivo, né? E aí eu até tentei ver nutrição e tal, mas quando me informaram que a UERGS tinha esse curso, eu disse, opa! Aí eu entrei no site, vi onde é que estava, liguei para a UERGS e perguntar onde é que estava localizada, porque eu também não sabia. E me deu uma pena desgraçada, porque assim, a UERGS é a única universidade pública aqui da cidade que poderia suprir uma série de deficiências que a gente tem aqui de cursos superiores, porque a gente é pautado pela UX no fim, e ela está realmente abandonada. Me deu tristeza de ver que um governador que é da cidade relegar a faculdade a um anexo do Cristóvão, que aliás o Cristóvão também está virado no que é aquilo, né? Fernanda, tu como prof da instituição, vamos pensar um pouquinho, eu queria que tu dissesse para o nosso telespectador por que uma instituição que está em Caxias desde 2002, as pessoas, e assim como as gurias aqui estão trazendo o desconhecimento em relação à instituição, certamente boa parte das pessoas não reconhece, não sabe da existência da UERGS. Por que isso acontece? E esse fato de ser hóspede numa escola de ensino médio, que nós sabemos que, inclusive, do ponto de vista físico, tem sérios problemas de estrutura, né? Aguarda por uma reforma, né? Anos, e que, na verdade, não acontece agora. A imprensa começou a divulgar que parece que tal dia lá vai ter, né, abertura, mas a gente até duvida um pouco disso enquanto, de fato, não perceber que esteja acontecendo. A UERGS, ela foi realmente estruturada, num primeiro momento, para ficar hospedada, que nem a própria Ana falou, ser um hóspede em escolas estaduais. Havia uma ociosidade, né, de uso de espaço, e no primeiro momento a UERGS iria ser realmente alocada nesses espaços. Posteriormente, se buscaria, então, fomentar alguma possibilidade de locais para a UERGS. Tanto que algumas sedes, né, já estão em locais próprios. Nós tivemos, em determinado momento, um convênio com a FEPAGRO, que é em Fazenda Souza, na possibilidade de usarmos as mesmas instalações, o que acabou se tornando viável em um determinado momento, que hoje se tornaria inviável. Atualmente, nós temos 106 alunos. Nós precisamos de uma estrutura que tenha laboratórios, a FEPAGRO tem, mas que teriam salas de aula, nós precisaríamos de pelo menos 9, 10 salas de aula. Então, atualmente, esse espaço se torna inviável.
temos um terreno doado pelo Estado, mas que a construção desse novo, da estrutura da universidade está inviável devido a esses cortes e aos decretos, né, tanto do governo, que não vai ser feito gastos, né, além de um teto máximo, e a própria colocação, né, do governo de que não vai haver contratos, não vai haver essas possibilidades. E a gente tem visto isso nos últimos 3 anos, né? Então, assim, a UERGS, primeiramente, ela foi colocada nesse patamar de ser um hóspede, que depois, então, caminharia com suas pernas. Em Caxias, o que aconteceu foi que nós estávamos no Cristóvão, tá? E Caxias, primeiramente, surgiu com um curso de tecnólogo da área de agroindústria. Como a Marley falou, por ser um polo que é o maior produtor de hortifruti grangeiros, né? Nós entregamos para a SEASA em Porto Alegre. Né? Então, a gente supre o município, supre a região da Serra, região metropolitana e mais, e entrega em Porto Alegre, para suprir a SEASA de Porto Alegre. Então, se a gente for observar, a gente foi criado nessa forma, tinha esse curso de agroindústria, que depois ele pautou a parte pecuária e a parte agrícola, né, agronômica. E na mesma época tínhamos o curso de engenharia de bioprocesso e biotecnologia. Ou seja, os cursos que são da UERGS, eles tinham por objetivo suprir uma demanda e uma necessidade da região. Que é uma característica da UERGS como um todo. A missão, né, e a visão dela é de fomentar o desenvolvimento regional. Certo, então, estrategicamente, inclusive para a economia, exatamente, ela estaria oportunizando, vamos pensar, formação de mão de obra que teria, né, condições de ser abarcada pela região em função dessas demandas econômicas que se tem. Não só formação de mão de obra, mas também empreendedores. Né? Sim, mão de obra e pessoas que pudessem pensar como gerir melhor esses processos todos, que são característicos da região. Num determinado momento, a própria região se estruturou, né? A gente possui um conselho consultivo regional, que é um conselho que envolve as 6 unidades, e esse conselho, então, pautou a necessidade de observar de que forma os cursos estavam inseridos e fazer uma reformatação disso. Bento é próximo a Caxias, e Bento tinha o mesmo curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologias. Então, o que a gente optou? Eu não estava na UERGS no momento, e optou-se, então, por engenharia ir para Bento, continuar em Bento. A UERGS em Caxias teria este curso, mas terminaria a formação das turmas e optaria por continuar com o curso de agroindústria. Eu chego na UERGS em 2013, tá? Por uma necessidade, por um decreto do governo que possibilitou a contratação de professores efetivos. A UERGS durante muito tempo teve professores substitutos. Nós já tivemos 22 professores lotados em Caxias. Quantos são agora, Fernanda? Agora nós temos 7 professores, tá? Tivemos um momento em que nós tínhamos um professor lotado, que foi essa redimensão que fez com que o campus regional, de uma forma geral, optasse por suspender. Na verdade, foi a reitoria. Optou por suspender durante 3 anos a entrada de alunos em vários campos. Então, pela estrutura que nós não tínhamos, pela dificuldade por estar hospedado, né, nesses colégios, então nós não tínhamos sala suficiente, não tínhamos uma estrutura laboratorial suficiente, optou-se por suspender o ingresso. É quando a Marley fala que ela não lembra da UERGS. Então, a UERGS de Caxias cumpriu essa demanda. Só que aconteceu que outras unidades não cumpriram essa demanda, e o ingresso ele é definido todo final de ano, né? Então, agora foi definido o ingresso para 2019, e a UERGS de Caxias resolveu cumprir o que tinha sido pautado. Então, o curso ficou para Bento, de engenharia, e nós ficamos com o curso de agroindústria. E tivemos 4 anos sem ingresso. Essa foi uma das questões que, quando eu cheguei aqui, para suprir a necessidade de professores que tinha aqui, eu fui a primeira a chegar, então éramos 2. E quando chegamos aqui, me colocaram, né, até assim, a Caxias vai fechar. E várias pessoas me procuraram, o Fórum Municipal de Educação, né, nos convidou, eu vim morar em Caxias, minha família, tenho familiares aqui, não sou daqui, mas, né, e o que aconteceu? Nós
começamos num processo de reerguer Caxias. Porque vimos que vários entes, tanto políticos, lideranças de movimentos populares, sentaram conosco para conversar e disseram que Caxias não pode ficar sem uma universidade pública e gratuita. Então, nós começamos desde 2014 nesse processo. O primeiro ingresso de Ciência e Tecnologia de Alimentos foi em 2015. Conseguimos, então, desde lá, pautar o ingresso anual, que era uma coisa que não acontecia, e muitos cursos da UERGS ainda não têm ingresso anual, que eu defendo como uma universidade precisa ter um ingresso anual, porque ela precisa não manter os seus alunos, mas ela precisa dar oportunidade para esses alunos que eles tenham a possibilidade de cursar as cadeiras periodicamente. Se eu não consigo cursar nesse semestre ou neste ano, eu posso cursar o ano que vem. E só com o ingresso anual eu consigo fazer isso. Então, nós tivemos essa questão e pautamos. Então, nós estamos na 5ª turma de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Quando eu cheguei na UERGS, nós tínhamos 6 alunos. A turma se formou em 2015 com 4 alunos. E nós, hoje, temos 106 alunos na UERGS. E parece que existem 2 coisas aqui importantes para a gente colocar. Primeiro, que as pessoas se deem conta de que quando a gente discursa, até porque estamos em período eleitoral, que educação é importante, que isso é investimento, que isso é necessário, que a gente pense, né, de que forma os recursos públicos são usados para potencializar realmente, né, esse discurso, para efetivar, né, esse discurso. E aí eu queria que as gurias trouxessem, a Ana, a Marley, das dificuldades que vocês percebem, porque a prof. Fernanda traz aqui que houve uma reestruturação, né, vocês aumentaram o número de alunos, mas vocês devem sentir na prática essa precariedade. A impressão que eu tenho ouvindo, né, o depoimento da professora é que não existe, na verdade, um interesse de fato de que essa instituição, que é importantíssima, como é que a gente não vai considerar que uma universidade estadual pública numa região, né, que é uma região como a nossa, que inclusive tem todo um desenvolvimento, a gente tem acompanhado na imprensa, todo um questionamento que tem sido feito das agroindústrias, que inclusive estão se dizendo completamente sem investimento, no sentido de investimento e conhecimento para poder potencializar os seus produtos, estão sendo fechadas, falta de e sem incentivo até do próprio poder público. Elas estão reclamando muito na questão de se manterem. Isso, como é que vão se manter se não existe um incentivo para isso? E vocês devem acompanhar algumas dificuldades que têm encontrado lá. Ana, quais são as principais dificuldades que tu vês como aluna, né, dentro da instituição? É falta de espaço mesmo, porque a gente ocupa algumas salas do Cristóvão. E assim, ó, nós somos claramente não bem-vindos lá. Não, a gente percebe que não nos querem lá. Desde a pessoa que abre a porta já nos olha de cara feia, né? São raros os que nos cumprimentam. Falta mais laboratório, falta uma cozinha experimental para que a gente coloque na prática aquilo que a gente está aprendendo. Falta tudo, sabe? E eu fiquei perplexa quando fiquei sabendo que a UERGS é abandonada pelo governo porque foi criada por um outro governo. Eu não vejo sentido nisso. Por que não melhorar aquilo que o outro criou? Por que tem que abandonar? Por que tem que deixar estagnar? A mim não tem sentido isso. Sim, porque independente de quem criou, você é uma cidadã que utiliza dessa política pública bom e que se cidade. não fosse isso, você não estudaria. Entende? Dá retorno para a cidade. Se fosse melhor levado, né? Viria as pessoas de fora estudar aqui. A gente tem alguns colegas de outras cidades, de outros estados, né? Que vieram para cá. Então não tem sentido isso, esse abandono que a UERGS sofre. Se a gente pensar que Caxias tem 480 mil habitantes e que se fez um movimento bastante grande para a vinda da Universidade Federal e não se pensa em melhorar o UERGS, chega a ser até contraditório. Caxias do Sul precisa e tem necessidade de uma universidade pública. Essa questão do espaço físico, acho que é uma das principais questões, porque nós não temos um lugar para ficar. Nós não temos para ampliar, né? Nós não temos um lugar para... Se tu está esperando a aula, tu tem um corredor.
é ensino público, ensino fundamental, tu ficar no corredor. A própria biblioteca, que embora tenha bastante volumes, ela é pequena e tu não consegue trabalhar mais que 4 pessoas. 4 pessoas de um lado, 4 do outro. Exatamente. E acabou, né? Então, nós temos um funcionário apenas. Então, eu acho que é necessário que o poder público realmente olhe essas questões e que não só olhe, mas também pense em ampliar isso, porque a UERGS hoje ela não consegue nem competir com projetos porque não tem uma sede. Se ela tivesse uma sede, algumas exigências em projetos para concorrer com verbas, elas necessitam que a universidade tenha no mínimo uma sede e um corpo docente. Corpo docente nós temos, não temos uma sede. Então, eu acho que o próximo governante ele tem que olhar não só com carinho, mas com trabalho. Porque não basta só olhar, tem que enxergar. Né? Tem que enxergar. Agir, tem que enxergar e agir. Porque destinar recursos. Exatamente. Porque, essa questão que a Ana falou, as gurias estão começando, né, agora, elas são das turmas mais recentes. Essa questão que a Ana falou foi muito colocada de ser estigmatizado por um determinado governo. Nós temos emendas, né, de vários senadores de partidos que não são necessariamente o partido que foi o fomentador da Universidade Estadual. Temos, né, de senadores que fomentaram isto, temos emendas periódicas em relação a isso, mas temos esse estigma, né? E eu acho que esse estigma tem que ser descartado. Tivemos uma audiência pública aqui em Caxias, em 2015, pautando as questões da UERGS, e nos foi colocado isso por um vereador. A UERGS já nasceu de uma forma errada, já nasceu com dificuldades, e apesar dessas dificuldades, a gente vem organizando e tentando buscar algumas soluções. E essa principal questão de sede, quando a gente frisa muito isso, nós não conseguimos até agora uma audiência com a Prefeitura de Caxias do Sul, colocando a nossa situação. Nós precisamos, né, conseguir conversar até para organizar isso e entender e nos fazermos ouvir nesse sentido, porque atualmente nós temos cursos de extensão em parceria com a Secretaria de Agricultura. Nós estamos dentro da vigilância com cursos da área de alimentos, cursos que são ministrados de forma gratuita. Cursos que estão sendo ofertados já fazem 3 anos essa parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e muita gente nem sabe, né, que a gente existe. E essa questão que a Marley levanta, a questão de sede, ela é bem importante. Já tivemos casos que foi perdido o financiamento, não para Caxias, para outros municípios onde a UERGS está inserida, da FINEP, por exemplo, que é uma agência financiadora, né, pública, por não termos uma sede, não termos um termo de cessão de 30 anos, pelo menos, onde nós podemos modificar a estrutura. Porque qual é a garantia que uma agência de fomento quer? Ela quer, ou qualquer CNPq que vai financiar alguma coisa, ela quer a garantia de que nós vamos estar num lugar e que a devolução, os serviços prestados pela universidade serão periódicos e estarão em algum local onde a universidade possa ter aqueles equipamentos. Eu preciso de rede elétrica, eu preciso de rede hidráulica, e isso é bem importante no sentido de eu ter uma sede, porque eu consigo fazer as melhorias e as modificações necessárias. No Cristóvão, nós, como a Ana fala, né, os hóspedes indesejáveis, né, para entrar vocês conseguem, para entrar é complicado e tal, e nós tivemos que sentar com a diretora, solicitar espaço, sabe, com a CRE solicitando maior espaço, e nem assim a gente acaba conseguindo, né, esse diálogo. Tá? Ele foi muito estreito no Cristóvão, uma época foi muito bom. Atualmente a gente está com essa dificuldade. E eu sinto assim, nós crescemos, temos voz, né, para hoje solicitar, junto com os acadêmicos,
só que a gente não vê essa abertura ainda, infelizmente. E essa questão de sede já foi muito pautada em relação ao município, né? Já foi muito colocada, já foi muito solicitada, né? Temos representantes no Conselho Municipal de Educação, no Fórum Municipal de Educação, com representações de estudantes. Nós vemos o quê? Que a UERGS, nas universidades, quando a gente representa o ensino superior, as presidentes e coordenadoras dos fóruns, dos conselhos, colocam o seguinte: muitas entidades não participam e durante muitos anos fizeram parte. Quando a UERGS chegou, ela assumiu um papel e, como por ser pública, consegue possibilitar a efetividade desses serviços, e agora estão participando, mas tinham às vezes a cadeira lá dentro e acabavam não participando. E a UERGS conseguiu se inserir, e nós estamos presentes no Conselho Municipal de Educação, no Conselho de Segurança Alimentar, no Fórum Municipal de Educação. Então, alguns conselhos que são, na verdade, chaves e que respondem por boa parte das questões educação, saúde, né, qualidade e segurança dos alimentos, que é a nossa área pautada nesse primeiro momento. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas eu acho que algumas coisas ficaram bem claras aqui. Eu acho que é importante que a gente se dê conta. A UERGS é uma instituição pública que atende uma necessidade do município de Caxias do Sul nessa área da questão dos alimentos, das agroindústrias, da produção econômica da cidade. Precisa que o poder público municipal abrace, né, as demandas da instituição para justamente pressionar o quê? O governo estadual, que ele ofereça, oportunize recursos e que de fato se cumpram algumas coisas que são fundamentais das propostas de governo, seja lá, né, do governo que for eleito em 2018, que é de fato fazer cumprir, né, aquilo que é dito nos seus planos de governo, de que a educação é prioridade. Educação é prioridade desde que existam recursos, né? E muitas vezes eu me lembro que foram feitas algumas discussões no sentido de instituição pública. Ah, se queria a URGS aqui. Então, por que a gente que tem uma universidade estadual e ela só será grande, ela só, à medida que as pessoas lutarem para que ela se torne grande, né, que a comunidade abrace essa instituição como algo muito importante e necessário para a formação de conhecimento e de formação necessária para o desenvolvimento da própria região. É mais ou menos isso? Algumas vezes é falado e pautado, por que a UERGS não cria mais cursos? Por que a UERGS não coloca... Nós só podemos criar mais cursos quando nós tivermos o nosso local. Sim. Isso fomenta, então, a possibilidade de termos mais cursos. Enquanto eu sou um hóspede, eu não posso chegar e colocar, olha, eu preciso de 15 salas e colocar isso. E nós tivemos interesses até de outras prefeituras, chamando a UERGS para o seu município, tá? Nos dando certa condição até, nesse sentido. E nós precisamos fomentar. Eu não consigo prever, como a Marley falou, Caxias do Sul, com quase 500 mil habitantes, não pautar e não querer, né, assumir a UERGS. Então nos questionam por que não tem mais cursos, ela ficaria mais visada. Mas eu só consigo ficar visada se eu tiver efetivamente um lugar onde eu me insira enquanto universidade, para que eu consiga projetos, para que eu consiga fomentar novos cursos e aí fomentar demanda. Porque demanda existe. Existe uma demanda por um curso de pedagogia, que nós estamos pautando há 3 anos já, né? E temos algumas dificuldades internas na universidade para manter isso, né? Vamos ver com essa nova reitoria como é que vai ficar essa questão, mas acredito que essa é uma demanda assim, urgente em relação ao UERGS de Caxias, mas só quando nós tivermos entes políticos que realmente estejam interessados, o município de uma forma geral, esteja interessado em nos manter aqui, nós conseguiremos realmente fomentar mais cursos. Essa é a nossa principal, quando a gente fala em SOS UERGS, o SOS UERGS é para que nós fiquemos no município, para que a gente tenha essa possibilidade de crescer enquanto instituição de ensino. Prof. Fernanda, agradecemos muito a tua presença, Ana Carla, Marley também, e que a comunidade caxiense se dê conta. A UERGS está nessa cidade, deve permanecer, educação é fundamental e ela pode muito fomentar o desenvolvimento também dessa região.